Com o projeto Farol, de que já foi aqui mencionado durante a manhã, um projeto lançado em 2018, precisamente aqui no IPO Porto, e que em 2 anos avaliou a necessidade de um modelo de financiamento alternativo no cancro do pulmão. O que é que aprendemos com este projeto piloto? É também o que vamos perceber com a apresentação de Francisco Valadas, da IQVIA. Francisco, por favor. Bom dia a todos, obrigado por esta audiência cheia para apresentar e para ouvir os nossos projetos. Como disse o professor Henrique Barros, a tomada de decisão tem que ser alavancada na informação e foi exatamente isto que nós fizemos e que queremos apresentar aqui como uma proposta de um modelo de financiamento alternativo para o cancro do pulmão, que teve uma execução aqui nesta casa, que depois foi expandido, foram feitas uma série de análises para conseguir robustecer uma informação e robustecer esta proposta de modelo de financiamento. O projeto Farol consistiu em implementação de um projeto de Value-Based Healthcare com 4 pilares fundamentais. Uma primeira fase da definição do percurso do doente com cancro do pulmão, feita aqui no IPO do Porto, onde nós conseguimos identificar vários pontos de melhoria e depois eventualmente a doutora Marta pode entrar em maior detalhe no painel de discussão. Depois disso, fomos perceber qual é que era o custo associado ao tratamento e ao acompanhamento destes doentes com cancro do pulmão. Fizemos também a medição de alguns resultados, indicadores que podem ser e devem ser monitorizados para avaliar o sucesso deste pathway, deste percurso do doente que está implementado, que culminou então no desenho de um modelo de financiamento alternativo para o cancro do pulmão, que vai ser aqui apresentado hoje e que nós gostávamos muito que fosse implementado a curto prazo nos hospitais portugueses. Quando fizemos a medição da análise de custeio, uma das premissas bases foi perceber se o valor que atualmente é pago pela ACSS para o financiamento dos doentes com cancro do pulmão se seria suficiente ou não. E a resposta é que não, ou seja, existe de forma generalista uma suborçamentação e um subfinanciamento dos hospitais e isso reflete-se também aqui quando nós fizemos este fine-tune, este afunilamento para o cancro do pulmão e que verificamos que, e o cancro do pulmão, aliás, é pago por preço compreensivo, ou seja, temos uma verba que é utilizada para financiar todo o doente, ou todo o custo desse doente, e vemos que no primeiro ano, efetivamente, os resultados no IPO do Porto eram melhores do que atualmente é financiado, mas quando olhamos para o segundo ano, os valores que são atualmente financiados estavam muito dispares e muito aquém das necessidades. E, portanto, mais uma vez, tornou premente esta discussão sobre o financiamento e sobre a necessidade de revisitar o modelo de financiamento. Para isso, nós estruturamos ou organizámos um painel de peritos para discutir este modelo de financiamento. E este modelo de financiamento foi estruturado assente em 3 pilares. Uma revisão ao preço compreensivo que atualmente é pago. Portanto, nós não queremos um modelo completamente disruptivo, senão, depois do ponto de vista prático, não é implementável, mas, portanto, uma revisão ao modelo do preço compreensivo, uma componente de incentivos a resultados, e, portanto, estamos finalmente a querer concretizar e a querer implementar os incentivos em resultados que premiam e que premiassem a qualidade clínica e a satisfação dos doentes. E depois uma revisão também das condições de financiamento. Eu vou detalhar alguns destes pilares para um melhor entendimento e para não haver tantas críticas assim a esta proposta de modelo de financiamento. E, portanto, pensando ou entrando no modelo de compreensivo, nós vemos que o estudo foi feito no IPO, é um facto, mas os próprios peritos que estiveram na discussão do modelo de financiamento fizeram críticas. Porque é que o projeto foi só feito no IPO do pulmão, até que ponto é que o tratamento farmacológico é diferente no IPO e a utilização das terapias dirigidas é diferente no IPO do pulmão versus nos outros centros de referência. Os internamentos e as cirurgias, a complexidade dos doentes é igual, é diferente, tem variado entre os diferentes centros de referência, até que ponto o acompanhamento dos doentes é diferente e, portanto, nós fizemos várias análises para tentar responder a estas necessidades e vários cenários. Temos aqui 3
quatro preços, se quiserem, propostos de revisão do preço compreensivo. Um primeiro, que é o valor que nós apurámos no projeto, e, portanto, aqui doentes diagnosticados entre 2016 e 2017, essencialmente, seguidos no primeiro e segundo ano aqui no IPO, que depois temos um modelo misto e, tendo em conta a baixa variabilidade entre o custo do primeiro ano e do segundo ano de tratamento, temos aqui uma proposta de preço único e foi logo uma das sugestões que foi posta pelos peritos, que deveria, se calhar, ter um valor único por mês para financiar os doentes com cancro do pulmão. E depois, tendo em conta que os doentes que nós seguimos foram doentes diagnosticados entre 2016 e 2017 e que depois tiveram um acompanhamento durante 2 anos, nós sabemos que desde então tem havido um escalar, felizmente, até para os melhores resultados que são obtidos. Se não fosse assim, os medicamentos não eram aprovados, mas tem havido um escalar também do preço destas terapias dirigidas, o que faz com que o valor que atualmente se calhar era gasto em 2017 não reflete o valor que agora é gasto em 2018 e, portanto, nós temos valores alternativos para o modelo de financiamento, só para esta componente de preço compreensivo, portanto, são estes 1.500 e os 1.000 e cerca de 700. Se considerássemos todos os centros de referência, considerando o gasto com medicamentos e o nível de complexidade que temos nos hospitais. Portanto, temos um número diferente versus o valor que atualmente é pago. Para além disso, e como disse a doutora Rita Moreira, e em comentário ao Dr. Marcos Mendes, olhar para a produção só não serve. E, portanto, nós temos que pôr outra coisa em cima da mesa, e essa outra coisa são os incentivos, ou são os resultados, são a medição de resultados. E, portanto, a proposta está muito vincada na introdução desta componente de incentivos, portanto, um custo variável que permeie os tais melhores resultados clínicos e para o doente e que beneficie, de certa forma, as instituições que têm uma melhor performance. E, portanto, a implementação também não pode ser direta. Nós precisamos, e a proposta é que esta componente variável seja implementada de uma forma gradual, de forma evolutiva e com uma ambição a médio prazo e que se propõe que seja implementada em 3 fases. Numa primeira fase, que se dê um incentivo administrativo para a definição do processo, de quais é que são os indicadores que devem ser avaliados, sejam eles clínicos, sejam eles reportados pelo doente, e aqui sempre foi um tema muito falado de o envolvimento dos doentes no modelo de financiamento. Num segundo ano, ter um outro incentivo para que os hospitais possam reportar a informação, e, portanto, os hospitais iriam receber uma determinada verba, neste caso a proposta foi de 3% do preço compreensivo, para financiar ou para começar a partilhar informação, só porque sim, e informação que fosse sólida e de qualidade. E depois, a partir do terceiro ano, já tendo a informação, já tendo a estrutura montada, já sabendo o que é que se vai avaliar, ter um incentivo de 10%, 20%, ou seja, um incentivo que pese e que faça mexer a roda para avaliar os hospitais. E, portanto, a diferenciação, nós estamos a pôr um valor adicional de 10% a 20% para a medição de resultados estes, e a proposta foi que 50% fossem para indicadores clínicos e 50% para indicadores reportados pelos doentes. E, portanto, quando nós olhamos para todo este modelo de financiamento, para os valores que estamos aqui a propor, nós vemos que, se olhássemos para 2017, o gasto no cancro do pulmão, utilizando o preço compreensivo que foi estipulado pela ACSS, foi de cerca de 17 milhões de euros, mas que está aquém, e se olhássemos para a estimativa de gastos, estaria cerca de quase 70% abaixo do que realmente foi gasto pelos hospitais. Se, olhando para o número de novos doentes que são diagnosticados com cancro do pulmão, para o custo crescente das despesas e dos custos associados ao cancro do pulmão, e ainda assim puséssemos esta componente de incentivos adicionais, o valor iria passar de 30 milhões de euros, a estimativa para 2024, para 53 milhões de euros, portanto um acréscimo de 77 e um acréscimo bastante significativo para o financiamento dos doentes com cancro do pulmão.
Um dos outros pilares e outros aspectos que foi discutido no grupo de peritos e que nós propomos aqui é que haja uma reavaliação das condições de financiamento, seja o período de financiamento, quais é que são os hospitais que devem ser incluídos e abrangidos nesta linha de financiamento, uma simplificação do processo de faturação e quem é que será o alvo ou o objeto de pagamento. E gostava de salientar aqui um facto. E olhando para o gráfico do lado esquerdo, são dados de internos da IQVIA, em que nós vemos qual é que é a persistência em tratamento dos doentes com cancro do pulmão, e do lado direito a taxa de sobrevivência dos doentes que foram seguidos no nosso projeto. E o que nós vemos é que existe uma fatia muito considerável, cerca de 15%, mais ou menos, dos doentes em estadio 4 que têm uma sobrevida superior a 24 meses. Ou seja, os doentes em estadio 4 são os doentes mais complexos e ainda assim, e o preço compreensivo só cobre os 2 primeiros anos, portanto há 15% dos doentes que não são financiados e dos hospitais que não recebem verba para tratar estes doentes. E, portanto, quando nós olhamos para as condições de financiamento, a proposta é que o financiamento seja alargado para abranger todo o período de doença e não só os primeiros 2 anos, portanto, fazer seguir o financiamento ou financiar o doente e não a prestação de cuidados só. Os hospitais abrangidos são os mesmos centros de referência e que atualmente são financiados por preço compreensivo. Pretende-se que o processo de faturação seja simplificado, ou seja, que os incentivos sejam pagos anualmente, naturalmente precisamos de avaliar os resultados que são obtidos, mas que o preço compreensivo seja pago idealmente mensalmente, de forma a dar cor ao dinheiro e que estejamos a pagar aquele doente e não olhar para o histórico e perceber quantos doentes é que existiram há 5 anos atrás para depois serem financiados. E no caso do objeto de pagamento, pretende que seja o hospital, tendo em conta que à data assim tem que ser, mas que, eventualmente, na existência de centros de responsabilidade integrada ou outros processos ou outras organizações que sejam estruturadas, que o incentivo possa ser dado também aos profissionais de saúde que aqui estão. Um aspecto... E, portanto, e em jeito de resumo, nós queremos um processo, um modelo de financiamento com um valor único mensal. Este valor único mensal deve ser ajustado à realidade das diferentes instituições e, portanto, o valor deve ser superior ao que atualmente é financiado. Uma componente de incentivos adicional e variável em função dos resultados obtidos, que, no máximo, de acordo com os 20% estipulados, poderiam ir a 340 euros por doente, com indicadores, sejam eles clínicos, sejam eles reportados pelo doente, um processo de faturação simplificada para todo o período da doença. E aqui um ponto muito importante, que é, nós vimos que há bocado, quando eu apresentei os números de qual é que era a estimativa dos gastos com o cancro do pulmão, que era cerca de quase 20 milhões acima do que atualmente é financiado. E o que nós queremos propor é que o que nós dizemos e defendemos é que nós não precisamos de mais dinheiro. Esse dinheiro, na prática, já existe, já é dado aos hospitais. É dado muitas vezes no final do ano, o que impossibilita que os hospitais consigam fazer uma boa gestão dos seus doentes e, de alguma forma, desincentiva estas boas práticas. E, portanto, o que nós propomos é que não é necessário valor adicional, que simplesmente o valor que é dado, seja para cobertura de prejuízo ou outras linhas, possa ser realocado de forma a dar uma maior previsibilidade aos hospitais e uma maior transparência no processo de faturação. Obrigado.